Sejam muito bem-vindos, esse é o 31º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas aqui para todo mundo, e hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, a quem com muito orgulho eu posso chamar de amiga, é uma pessoa querida demais aqui por todos nós do Papo 67, por mim, pelo Marcelo Fefin aqui, nosso parceiro também que está aqui nos bastidores, cuidando dos botões e fazendo isso tudo acontecer, mas quero começar agradecendo. Muito obrigado, querida Leda. O prazer é sempre meu de estar com você. É muito bom estar com você sempre, viu? Porque você sempre traz histórias e inspirações muito bacanas para todos nós. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dessa mulher empreendedora incrível e que faz assim um trabalho em prol da pecuária nacional que é sensacional, né? Não preciso nem falar de quem ela é a filha, que aliás é uma outra pessoa que eu admiro demais, seu Cláudio Totó. Aliás, admiro sua família inteira, né? A sua mãe, Dona Ledir, seus irmãos, o Marco, o Nando, o Fernando. E Leda, aqui é um papo descontraído, a gente não tem pauta, né? Às vezes a gente começa pelo final, depois volta pro início. Sem problema nenhum, assim que é bom. Não tem problema, né? Porque o assunto flui de uma forma melhor. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada a você, Roger, Fefim. Parabéns pelo esse trabalho, pioneiro, né? Pioneiro em Três Lagoas. E estou aqui com o maior prazer e pronta para o que você precisar. Quero começar então pelo óbvio, né? Vamos começar fazendo as perguntas básicas. Leda, Três Lagoense, como é que é a sua história com Três Lagoas? Leda não é treslagoense. Eu nasci em São Paulo, né? Sou primeira filha de primos e aí por um excesso de cuidado fui nascer em São Paulo. Mas me considero treslagoense sim, de coração. E de coração, de raiz, de vida, de tudo, né? E tô aqui desde então, né, Roger? Saí para estudar, né? Estudei fora 7 anos da minha vida e me formei aos 22 e voltei para trabalhar com meu pai. Essa era minha meta, meu sonho de vida era voltar para trabalhar com meu pai e assim foi feito. Isso é muito bonito porque eu já tive a oportunidade de entrevistar o seu pai também, inclusive aqui no Papo 67, e uma das coisas que ele disse que me chamou muito a atenção, é o fato de que ele fez mais ou menos a mesma coisa, quando ele saiu e depois voltou para trabalhar com o pai. A gente vê isso muito sério e muito evidente na sua família. Essa coisa de ajudar a família, de estar junto, de crescerem juntos e de fazerem coisas juntos. E essa foi uma escolha consciente? Então, você sempre quis ajudar seu pai, ajudar a manter o legado dele, Leda? Então, foi uma escolha consciente porque, na verdade, eu sempre convivi com a fazenda desde pequena e através dos meus avós, depois com meu próprio pai e eu sempre gostei, né? E é um patrimônio que eles construíram e que sempre eu vi muito valor nisso tudo, né? E achei que seria essa uma escolha profissional também, né? Não voltar para Três Lagoas por ser a minha cidade, da minha família, dos meus avós, das nossas propriedades, mas por ser também o lugar onde eu iria trabalhar, onde eu iria produzir e estar junto com meu pai. Então acho que foi uma escolha, sim. E eu imagino que no ambiente também em que você cresceu, em que você se desenvolveu, isso era uma vocação até, né? Porque toda a sua família, eu digo seu pai, mas a gente tem aí histórias também dos seus tios, de pessoas também próximas à família, já trabalhavam, né, a pecuária, sempre envolvidos aí no setor, né, do agronegócio. Isso acaba trazendo um ambiente muito propício aí para esse desenvolvimento todo, né? Eu acho que tudo tem uma história, né? Então, eles foram pioneiros, meu bisavô, meu avô, né? Chegaram aqui em condições precárias, né? Na época, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada, né? Eles construíram tudo, né? E meu pai veio já com uma outra visão, já com o estudo que meu avô proporcionou para ele e as viagens, então uma visão maior, né? Uma visão mais global do negócio e aumentou e melhorou. Então,
naturalmente eu quis fazer, adoro bicho, adoro animal, né? Tá totalmente ligado. Melhoramento genético, que é uma coisa que a gente faz, a reprodução, que eu adoro. Então foi uma coisa que foi natural, foi uma escolha que veio também desse meio que eu convivi, mas eu acho que eu também nasci com esse gene, sabe, com essa vocação para isso. Eu acho que aliou tudo, eu tive muita sorte, eu acho. Seleção CS, quando a gente fala esse nome, a gente está falando aí de um nome de extremo peso. É um nome que em qualquer lugar do Brasil, com certeza, quem trabalha pecuária, principalmente o gado Nelore, vai conhecer, né, Leda? Sem dúvida. Isso é um legado do seu pai. Qual que foi a sua contribuição nisso também? Para a Seleção CS ser o que é hoje, aí de 60 anos, né, de melhoramento genético. Então, é um legado do meu pai, né? Meu avô cuidava só do gado de corte, então meu pai que começou com o trabalho de seleção, com o Nelore. Há 60 anos. Em 1962, né? 60 anos. E aí, meu pai sempre foi pioneiro também, então veio com a inseminação artificial, transcendência de embrião, foi quando coincidiu da minha vinda para cá, formada com 22, 23 anos, né, que eu me formei em zootecnia, na FASU e Uberaba, né, então eu já vim direcionada mesmo para esse negócio. E eu acho que a nossa contribuição é estar junto e continuar dando sequência com essa mesma visão pioneira, vanguarda, usando as tecnologias mais novas. A gente participa de 2 programas de melhoramento. Então, eu acho que essa minha contribuição está sendo mais agora de alguns anos para cá, né? Que até então a gente caminhava muito junto e meu pai sempre à frente, tomando as decisões, né? Mas a gente ali do lado. E de alguns anos para cá ele foi se afastando, né? Devido à idade e tal, e ficando mais tranquilo. E a gente foi assumindo e eu acho que a nossa contribuição é essa, continuar o trabalho dele, né, sem acomodação, né, usando ainda tudo que tiver de novo, de tecnologia, dentro desse setor, né. Como é que foi sua chegada? Quais eram as suas inspirações naquele momento, né? O que você esperava contribuir quando você realmente começou esse trabalho junto com seu pai, junto com a sua família, Leda? Roger, eu vou te falar, vou ser bem sincera. É uma questão complicada, porque na verdade você vem cheio de sonhos, você chega aqui, a coisa está pronta. A gente costuma falar com sangue nos olhos, né, para fazer as coisas. Mas né? A coisa está pronta, e meu pai sempre foi centralizador, até porque ele é filho único, então, quer dizer, não teve muito espaço, né? Até hoje ele Então eu aproveitei muito, logo que eu vim, eu aproveitava muito com os amigos, eu era jovem, solteira, então aproveitei muito esse lado de estar com os amigos e tal, e a fazenda foi indo bem devagar junto, né? Porque realmente meu pai absorvia tudo, né? Centralizava. E centralizava e resolvia e tomava frente. Eu lembro qualquer coisinha, tipo, furava meu pneu, pai, furou o pneu. Sabe, uma coisa assim, né? Então eu cheguei aqui, mas aos poucos eu fui acalmando para continuar no mesmo ritmo, né? Mas ele recebeu bem assim as suas propostas, as suas contribuições no início, ou isso foi sendo feito com o processo? Como é que foi? Foi o processo. Algumas coisas, né? Ele até me explicava por A mais B por que não ia dar certo, né? Porque aquele velho ditado, né? Na prática a teoria é outra, né? E como é, né? Então a experiência dele sempre falou mais alto. Então a gente tinha que acatar. Ô Leda, e você é uma mulher, né, que trabalha a pecuária. Você trabalha e trabalhou muito e trabalha a pecuária até hoje. Isso é muito legal porque a gente sabe que no mercado é meio raro você ver mulheres à frente aí de um projeto como esse que vocês têm, que é o projeto Seleção CS, que é o projeto da sua família. Você teve algum tipo de dificuldade, enfrentou algum tipo de preconceito já nesse caminho também? Eu falo que sempre, não é a primeira vez que eu falo em entrevista isso, mas nunca. É engraçado, acho que pela minha própria postura, meu jeito de ser, eu sou muito extrovertida
Ariana, né? Então. A Ariana que não leva desaforo para casa. Pode ser também. Mas assim, hoje mudou muito, viu? Hoje eu participo de 2 grupos de mulheres, que é o NFA e o GPB Rosa, né? E são 2 grupos de mulheres fantásticas, empreendedoras, mulheres que fazem acontecer, tanto em leite como na agricultura, que mexe com soja, outra gado de corte. Olha, são mulheres fantásticas. Então, acho que essa realidade que você falou, ela mudou bastante de alguns anos para cá. Não são muitos anos. Eu creio que ela hoje é outra realidade. Mas quando eu cheguei, realmente todas as reuniões, tudo que tinha relacionado ao agro, normalmente era só eu de mulher. Isso nunca me incomodou. Eu sempre transitei muito, muito bem no universo masculino e sempre fui muito bem tratada e respeitada, que eu acho que eu sempre me dei ao respeito, né? Acho que educação, esse tipo de postura... é difícil para mim falar, porque eu sei que existem pessoas que passam dos limites, né? A gente vê casos aí todos os dias. Infelizmente até hoje, né? É um horror isso, mas felizmente comigo eu nunca passei por nenhum tipo de situação assim. E na empresa você é a única mulher também de um grupo de 3 homens, né? Tem a sua mãe, obviamente, mas imagino que ela não seja tão presente no trabalho, no sentido de estar acompanhando vocês, mas você tem 2 irmãos homens e tem o seu pai. Como é que foi também como é que foi esse rolê? Esse rolê foi bom para mim, porque eu era mais velha, então eu sempre tive aquela Ariana, como você falou, aquela mania de mandar, né? Aí deles, se eles não fizessem o que você pedia. Mas não, os meninos vieram tranquilo. O Nando formou em agronomia, né? Veio depois de mim, acho que 2 anos. Depois o Marco em zootecnia, né? Tivemos algumas fases que eu tive ausente, daí o Marco assumiu, depois o Marco teve ausente, o Nando assumiu. Então a gente sempre trabalhou meio junto e misturado e nunca teve problema com eles, absolutamente nenhum. Eu acho que isso é uma prova de que a empresa familiar dá certo desde que haja uma gestão e desde que haja principalmente um comprometimento de todos, né, Leda? Porque algumas pessoas dizem assim, poxa, como que pode uma empresa familiar dar certo? Dá certo. A gente vê muitas empresas familiares prosperando, dando certo. Ao exemplo da sua empresa, por exemplo, da família de vocês, né? Que está há 60 anos aí fazendo as coisas darem certo. Então eu acho que tudo é uma questão mesmo de gestão, e principalmente de respeito, de comprometimento de todo mundo, né? Eu acho que a nossa união deve muito ao meu pai, né? Ao que ele fez e deixou pra gente, e que hoje a gente leva como legado, como trabalho, como sobrevivência mesmo, como produção, como história de vida, né? Mas não é fácil, porque na verdade hoje a gente trabalha em conjunto, né? Mas eu não sei se no futuro será assim, porque na verdade cada um tem um objetivo, né? De vida. Então a gente tenta que dê certo, né? Tem dado certo porque a gente se esforça para que isso aconteça, né? E a gente também quer mostrar para o meu pai esse resultado, né? Da família unida e produzindo, prosperando, dando continuação a tudo isso que ele fez. Mas não é fácil. Eu acho que a empresa familiar, acho que qualquer outra empresa também, né, tem que ter principalmente objetivos comuns, né? E agora a gente tem se esforçado bastante, né, para dar certo. Sim, né? Com certeza. E está dando certo. Estamos, dividimos de uma maneira informal, mas um pouco divididas as ações de cada um, né? Hoje o Marco está fora, o Marco mudou e fez uma outra opção de vida, mas a gente continua aqui firme, né? Tocando. E temos os nossos colaboradores, né? Pessoas que nos ajudam, né? E o meu marido que me ajuda muito hoje. Sim. Como que é então a Seleção CS hoje? Vamos contar um pouquinho da história
da empresa, mas explicando também o que vocês fazem hoje, né, Leda? Começou, como você disse, há 60 anos, né? E há 60 anos o gado PO. O gado PO, que já era uma preocupação, inclusive, muito grande do seu pai, né? Sempre de melhoramento genético. Melhoramento, de apresentação de bons animais, de boas matrizes, né? De trazer realmente essa história. Mas como é que foi, então, ao longo da história? Como é que vocês chegaram onde estão hoje? É muito trabalho, muito conhecimento de gado, né? Dos animais. Quando meu pai... A pecuária a gente começou há mais de 100 anos, né? A pecuária de corte a gente trabalha há mais de 100 anos. A sua família, no caso, né? A minha família, né? Veio do meu bisavô, meu avô, chegaram a tocar boi na estrada, atravessar o Rio Paraná. Sempre aqui em Três Lagoas. Sempre. Seus bisavós? Sim, meu bisavô veio para cá. Veio de Goiás pra cá. Quem que é mesmo? Chamava José Carlos, é o pai do vô Totó. Seu José Carlos. Pai do Marcolino Carlos de Souza, que é o meu vô Totó. Né? E o meu pai começou a seleção justamente por ver a necessidade de melhoria do rebanho, né? Que era um rebanho cruzado, muita origem ainda europeia, um gado que não era tão adaptado, né? E ele viu no Nelore essa condição, né? Principalmente com a importação de 62, que vieram patriarcas da raça Nelore, né? Que até hoje, você pega os pedigrees, lá atrás tem um desses touros que vieram da Índia em 62, porque aqui no Brasil nós não tínhamos o zebu, né? Nós não tínhamos o Nelore, né? O Nelore começou a ser trazido na década... No final de 1883, por aí, tiveram algumas importações, até essa última de 62, que foi a mais marcante, assim, foi marcante, que gera frutos até hoje. Você vê, o gado é todo baseado nesses touros, nessas matrizes que vieram da Índia. Uhum. E de lá para cá, foi aumentando, fazendo os acasalamentos, né, entre as linhagens. Fomos buscar novas linhagens para não ter homozigose no rebanho, para a gente abrir, né, o sangue, vamos falar de uma maneira que as pessoas possam entender, né? Sim. Então, que tenha cruzamento entre linhagens, para não ficar parente com parente, que isso também não é bom, não aumenta a produtividade, ao contrário. Então... a gente foi usando a inseminação artificial para multiplicar bons reprodutores, depois veio a transferência de embrião para multiplicar as grandes matrizes, né, a genética das grandes matrizes. Uma vaca que antes dava um bezerro por ano, com o advento da transferência de embrião, hoje fecundação in vitro, mas na época a vaca podia deixar 30, 40, 50 filhos, né? Uma vaca que daria um por ano, né? Então, tudo isso levou a gente a chegar onde a gente está hoje, né? Participamos de muitas exposições, né? Aí foi também uma fase da vida. Hoje em dia, aqui a nossa Expo 3 foi das maiores do estado durante vários anos. Então, tudo isso levou a gente a chegar até hoje onde nós estamos, né? Que é um rebanho reconhecido, com credibilidade e que contribui com a pecuária nacional através dos reprodutores que a gente comercializa em leilões, né? Das matrizes. Hoje, então, vocês trabalham essencialmente essa questão dos reprodutores, né? Do fornecimento de reprodutores e matrizes, né? A gente não vende embrião. Ah, sim. Né? A gente já vendeu prenhez e já vendeu prenhezes, né? Que são as barrigas de aluguel. Quando a gente fala, vendi uma prenhez, normalmente é de uma doadora com reprodutor e esse embrião é inserido numa barriga de aluguel. É ela que é vendida. Hoje vocês comercializam animais. Hoje o nosso foco maior, né, na venda de reprodutores. Sim. Melhoradores, que a gente, esse ano, por exemplo, nosso leilão teve 60 compradores. Foi touro nosso para o Maranhão, para o Piauí, para o Mato Grosso, para Goiás, para Minas Gerais, para o estado de São Paulo, aqui para Mato Grosso do Sul, praticamente para o Pará, praticamente
todos os estados, o Paraná não pode entrar ainda por conta da barreira sanitária, né? Rondônia também, então, do contrário, onde dava para mandar, a gente vendeu o touro, teve comprador. Ou seja, vocês formam esses animais aqui e vendem eles prontos já. A gente vende os touros prontos com andrológicos, que são os exames reprodutivos, né? Que testam a aptidão do touro, do sêmen do touro, etc. Então a gente vende o touro já com registro da BCZ, ele é um touro PO, que quer dizer puro de origem, né? É registrado na BCZ, ele tem o número como a gente tem o nosso CPF, único, ninguém tem igual, nenhum outro animal. A gente tem a nossa série, que é Totó, né? E a gente vende ele com toda a condição pronto para o comprador usar na vacada dele. Esses animais estão sendo vendidos, então, como você disse, aí para diversos estados, menos para o Paraná, que tem essa questão a barreira sanitária. O sul, né, já tem alguns anos que não vai gado, porque, do contrário, como é televisionado, né, é virtual, o Brasil inteiro assiste. Nós tivemos audiência de mais de 3 mil, assim, no dia. Achei fantástico. Eu falei, gente, não é possível. Isso que eu ia te perguntar, porque eu tive no leilão, foi um sucesso estrondoso esse ano. Aliás, como tem sido todos os anos, mas esse ano realmente foi muito a liquidez que vocês chamam, né? Liquidez total, mas principalmente a curiosidade das pessoas. Tem muita gente que assiste o leilão que não tem nada a ver com o negócio, mas hoje em dia tem essa oportunidade, né? Às vezes gosta e... Eu fiquei impressionada também, né, com a audiência. Porque pelo YouTube você consegue ver, né? E as pessoas, muitas pessoas se interessam também pelo setor, né? Querem saber como funciona. Também. Como é que é esse negócio de gado, né? Como é que funciona? E, Roger, não é fácil. Então tem todos os trâmites antes do leilão, né? Você tem que ter todo esse preparo dos animais, filmar os animais. É um trabalhão. E depois do leilão, a entrega desses animais, né? Então a gente roteiro, você tem que ter parada, entendeu? Por exemplo, o caminhão que foi para o Maranhão. Então teve uma entrega em Goiás, daí lá desceu todo o gado para tomar água, para descansar, para comer, já tem que ter tudo isso ajustadinho, né? Para os animais não se desgastarem tanto. É inacreditável a gente pensar nisso, porque nós estamos em 2022, a gente tem tecnologia, nós temos aí boas estradas, relativamente em alguns estados são melhores, né? Sim. Mas existe até uma certa estrutura. Agora, você imagina esse trabalhão feito no passado, né? Imagina o que passaram, na verdade, os seus antecessores, né? Imagina o que passou o seu Cláudio Totó, imagina o que passou ali o pessoal da época dele para fazer esse trabalho de distribuir, né, Leda? De fazer com que esse gado chegasse. Uma história. Tem alguma história boa aí? Não lembro se meu pai te contou essa história do primeiro leilão que ele fez. Ele te contou? Deve ter contado, com certeza. Em 1986... Eu não era nascido ainda. Em 1986, o meu pai resolveu diminuir o plantel PO, justamente porque já fazia uso das novas tecnologias de transferência de embrião para multiplicar as melhores vacas. E ele tinha muita vaca de PO na época, ele achou por bem diminuir essas vacas. E aí ele fez, inédito até hoje, de uma pessoa física, de um criador pessoa física, que foram 1.000 vacas PO. Sabe onde que foi esse leilão? 1.000 vacas PO? 1.000 vacas PO. Em 1986? Em 1986. Sabe onde foi? Não. Aqui no Parque de Exposição. Que maravilha. Ele fez os currais, ele doou. Ele fez a Casa do Peão aqui atrás. Doou para o sindicato, fez os currais para abrigar essas 1.000 cabeças, tá? E lá naquele redondel que tem, tinha arquibancada. E ali a gente convidou, não era televisionado, não tinha ainda. Que pena. Não tinha, você imagina. Que nós não temos esse registro. Não era televisionado. Tão fidedigno, né? Só em fotos. Só em fotos. E aí... o leiloeiro veio de São Paulo, era uma leiloeira de Djalma B. de Lima, e na época meu pai fez uma propaganda no Jornal Nacional na época. Meu Deus.
que era uma fortuna, mas na véspera. E tinha um senhor que estava vindo de Minas Gerais, de Montes Claros, vindo para Prudente, para um leilão lá de um dos pecuaristas ali de Prudente. Uhum. E aí ele assistiu o Jornal Nacional e viu a propaganda. Na época só tinha o Jornal Nacional, né? Praticamente. Eram poucos os jornais que pegavam, assim. 1986, não vamos esquecer. Aí esse homem falou, eu vou lá ver o que é esse. Onde que é Três Lagoas? Perguntou no hotel. Fica 160 quilômetros daqui, estava em Araçatuba. Ele mudou a rota dele, foi o maior comprador do leilão. Seu Aristides Martins Maia, lá de Montes Claros. Bendito Jornal Nacional, hein? Ficou amigo nosso. Mas nesse dia, meu pai, por conta dessa logística, ele já tinha combinado com os caminhões boiadeiros aqui da região toda, para já ficarem de apostos aqui em volta do parque. Estava lotado de caminhão aqui em volta do parque. Isso foi um acontecimento mesmo. Fez um churrascão na casa do criador. E daí ele falava, 13 horas, impreterivelmente, começa o leilão. Então tinha gente comendo, correndo, porque o leiloeiro já estava chamando que ia começar o leilão. E acabou o leilão e começou já, estava todos os órgãos oficiais de tirar nota, do IAGRO, de sanidade, já tudo com a documentação, tudo certinho. Então foi vendendo, já foi carregando esse gado. Menino, foi um movimento. E vendeu tudo, Leda? Mas vendeu tudo, foi um sucesso o leilão. E foi tudo embora no outro dia, no final do dia, já não tinha uma cabeça de gado aqui dentro. E esse gado foi para o Brasil todo, foi para vários locais. Foi, muitos compradores aqui da região, amigos do pai, que começaram a criar nessa época. E alguns continuam, outros pararam. Mas foi um acontecimento. Essas coisas marcam demais, né, Leda? Imagino que para vocês isso é um legado, né? Porque até hoje, inédito, de um criador, pessoa física. Teve depois até de um amigo meu, mas era pessoa jurídica, era uma agropecuária. Ele falou, Ledinha, eu ganhei de você. Não ganhou, não. Ainda não. É o Ronaldo Rodrigues da Cunha, lá de Uberaba. Eles têm uma agropecuária grande e fizeram um leilão de mais de 1.000 vacas, eu acho. Uhum. Quase 2.000. Mas era uma agropecuária, né? Eu falei, não, nós continuamos em primeiro. Continuamos em primeiro. E ponto pro seu Cláudio Totó, né? Isso, pra esse pioneirão aí. Pioneirão mesmo. Nossa, ele é uma pessoa inspiradora. Leda, a gente tá falando aí de passado. E o futuro, presente e futuro da Seleção CS? O que você espera para a empresa? O que vocês, na verdade, esperam, né? Quais são os compromissos de vocês aí para os próximos 60 anos? Olha, continuar esse caminho, né? Esse caminho sério, né? Esse caminho respaldado nas grandes programas de melhoramento, né? No nosso caso é o GenePlus da Embrapa e o PMGZ da ABCZ, o DGT, que é a avaliação de carcaça, que é o software BIA, que avalia a carcaça dos touros, porque você sabe que as características de carcaça têm altíssima herdabilidade, né? E que a maciez da carne está relacionada a alguma dessas características. Então, a gente faz nos nossos touros, todos, tem a ultrassonografia de carcaça e a gente consegue identificar aqueles que vão transmitir essa ou aquela característica, né? Então, eu acho que essa é a nossa tendência, né? Continuar trabalhando bastante. A questão do manejo, né? A questão da pastagem, né? A gente vem de 3 anos de uma seca, assim, pelo menos para a minha geração, sem precedentes, né? Parece que teve uma antes pior, mas em 63, se não me engano. Mas foram 3 anos, né? Secou córrego, secou nascente. E isso recentemente, né, Leda? Agora, né? Esse ano, felizmente, a gente teve chuvas mais bem distribuídas, né? Você vê, até agora, junho, a gente ainda estava com o capim verde. Então, agora começou a secar e está na hora, tudo bem. Né? A gente está preparado, né, para isso. Agora a gente não estava preparado para os 3 anos que passaram, que foram assim, concurso, né? Que foi agora, final da década de 2018, 19, na mais verdade, ou menos isso? Foi 19, 20 e 21. 19, 20 e 21, exato. 22, agora já... 21 ainda foi muito seco, né?
muito. Esses 3 anos não choveu mais de 1.000 milímetros, entendeu? Se você considerar que a média era 1.400 na fazenda, e a gente tem o pluviômetro na fazenda, a gente mede isso também. Né? Você tocou num ponto muito importante que eu queria ter a sua opinião. Inclusive, eu recebi aqui recentemente o Bruno Ribeiro, né, da Sementes Ribeiro, o Bruno, nosso amigo muito querido, um abraço para o Bruno. Diretor do sindicato. Diretor do Sindicato Rural e proprietário da Sementes Ribeiro. A gente falou sobre pastagens, né, que é o negócio dele, e uma das coisas que ele me disse, que ele nos disse aqui, que acho que marcou demais, é que o gado é aquilo que ele come, né? Sem dúvida. Então não adianta nada também você adquirir um bom animal ou cuidar, né, de ter esse cuidado com genética ou tudo mais, se você não tiver uma oferta boa de comida para oferecer. E aí eu acho que entra essa questão da pastagem bem feita, bem cuidada, bem preparada, né, Leda? Sem dúvida, é fundamental. São os 3 pilares, né? A nutrição, a sanidade e a genética. Esses 3 pilares não pode ficar. E outra, um animal, ele pode ser maravilhoso. Se ele estiver muito magro, né, fica uma coisa ruim de você ver, de você até avaliar, sabe? Mas um animal gordo, você sabe a piada do cavalo? Você sabe? Qual delas? Do cego? Do cego? Qual delas? Do cego com o cavalo? Eu não sei. Então, tinha um cego, um amigo, o amigo cego, outro amigo que não era cego, e daí estava passando um cavalo, o amigo que não era cego falou: ô, meu amigo, que pena que você não pode ver, tá passando um cavalo tão bonito aqui na frente. Ele falou assim: e gordo, hein? Falou: mas você não pode ver, como é que você tá sabendo que tá gordo? Ele falou: você já viu o cavalo magro, bonito? Entendeu? Óbvio, né? A mesma coisa com o gado, entendeu? Entendi. A gente que faz leilão, por isso tem que preparar, para você mostrar o potencial daquele animal, né? Então a nutrição é fundamental, a pastagem assim é fundamental. É investimento, né? Faz parte do negócio, é total, é primordial, é um investimento primordial. Leda, a gente está praticamente assim vivendo hoje numa floresta gigantesca de eucalipto. Três Lagoas, você sabia que eu ia tocar nesse assunto, né? Três Lagoas está literalmente envolta, né, em florestas de eucalipto. As indústrias estão chegando, a gente tem grandes empreendimentos aí para a região agora, não apenas para Três Lagoas, né? O empreendimento da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Gigante, agora, você passou lá já? Passei. Gigante. Silvíria vindo aí com força total também, né? Inocência, né? Inocência, desculpa, isso, um player muito grande também. Arauco, né, se não me engano, sim, do Chile. E a pecuária está aqui, firme e forte, principalmente essa pecuária bem feita que a gente está citando aqui, né? Como é que é conviver nesses novos tempos? Como é que é dividir o espaço? Como é que é dividir esse espaço com a silvicultura? Como é que é estar tão próximo assim de um setor tão grande, tão pujante, fazendo a pecuária? Então, é um desafio, porque em termos econômicos, né, a gente tem que ver que a remuneração, né, do eucalipto, essa concorrência. Muita gente sucumbiu, muitos pecuaristas sucumbiram, né? Muitos, porque não é fácil, principalmente, tipo, 3 anos de seca. Quem não conseguiu manejar e não conseguiu reformar, a fazenda acabou, não tem como, entendeu? Que a invasora veio, o pasto acaba, você tem que tirar o gado, você tem que... Então, muita gente realmente teve que sair da pecuária. Agora, se depender de mim, eu não saio. E sou uma defensora... Acho que a maior habilidade do seu Cláudio Fortó, isso aí é comida, a gente está produzindo comida e diversidade, né? Porque a pecuária, ela anda junto com o meio ambiente, com a diversidade da fauna, da flora, né? Você precisa de sombra para o gado. Então, é uma outra história. Então, eu pretendo continuar na pecuária e fazer uma pecuária cada vez melhor, né? Justamente para poder... pelo menos concorrer à altura em termos econômicos, né? Com o eucalipto.
A gente fala, por exemplo, hoje já de um termo muito, muito importante que é a pecuária sustentável, né? Sim. Existe um grupo de pecuária sustentável, inclusive, que está trabalhando muito isso, porque tem muita fake news, tem muita gente que não entende e que às vezes fala o que não deve, né, Leda? Sim. Como é que você vê esse movimento e qual que é a importância dele também? Eu acho importante essa consciência, né, da sustentabilidade, das práticas sustentáveis. E eu queria também te lembrar uma coisa que talvez não seja do seu conhecimento. Quando eu estive presidente do Sindicato Rural aqui, há mais de 10 anos atrás, 15, nós tínhamos aqui apenas a International Paper e ainda não era a Fibria. VCP. VCP, Champion. E aí estava começando toda essa história de eucalipto. E eu achei por bem trazer especialistas na área. E fui, na época, falar com o diretor-chefe aqui da International Paper, que era o Júlio Olson. Me falaram que ele está aqui de volta, não sei. Mas se ele tiver, quero mandar um abraço, que ele foi muito bacana na época, que ele me recebeu, juntamente com o meu secretário Edson Cabral. E nós levamos o projeto de fazer aqui um grande evento, aqui no Parque de Exposição, para falar sobre o eucalipto, contratos, a questão de plantio, de parcerias, tudo que envolvesse meio ambiente. Abrindo mesmo esse mercado naquele momento, e trouxemos grandes especialistas. Foi um evento que nós convidamos mais de 1.000 produtores, vieram quase 500. Que maravilha, isso aqui no sindicato? E a International Paper pagou o buffet, na época o Papillon. O Papillon fez um jantar, foram as palestras, jantar, foi ali na casa do criador. Foi fantástico. Então, eu acho que o sindicato sempre teve participação nesse desenvolvimento, né, aqui do nosso município, da nossa região toda, porque o nosso sindicato também atua em outros municípios que não tem sindicato. Então, eu achei que foi muito importante você ver. O sindicato já tinha essa visão há 15 anos atrás de mostrar, né, esses novos caminhos, né, e qual seriam as oportunidades, né, as opções para os produtores. Antecipando, acho que uma tendência que hoje é mais do que clara, né? Aquele que... Agora, é duro que eu fui lembrar disso, não vou lembrar do nome do palestrante, mas eu tenho até o convite guardado no meu computador, qualquer dia eu te mostro. Mas a International Paper pagou esse especialista. Então foi um super evento. Então é uma coisa que é irreversível, né? Trouxe desenvolvimento para a nossa cidade, empregos, é uma outra cidade. Eu acho até bom a gente falar do meu pai, porque por ele ter sido um pioneiro, um benfeitor para a cidade na época que o recurso era pouco, ajudava a polícia, ajudava o bombeiro, ajudava isso. E porque as pessoas que vieram de fora ainda não conhecem, né, a história aqui da cidade, né? Então é uma oportunidade que a gente tem desses novos Três Lagoenses conhecerem também um pouco da história aqui. O pessoal que está chegando agora, às vezes que também não conhece essa parte da história tão importante, né, Leda? Bom, não tem como falar do Sindicato Rural sem citar o seu Cláudio, sem citar a família de vocês. Como você já disse aqui, muitas das coisas que nós temos aqui foram doações ou então foram conquistas, né, dele. Agora, você tocou num ponto... E nunca quis ser presidente. Né? Aí ele colocou vocês, aí colocou você, colocou o Marcos, só o Fernando, que eu acho que ainda não foi, né? Já participou de várias diretorias. Já participou, mas não foi presidente ainda. Presidente ainda não. Mas nós estamos aqui num oferecimento, inclusive, do Sindicato Rural de Três Lagoas, porque esse quadro aqui, o Papo Agro, é uma realização do Sindicato Rural de Três Lagoas, do qual eu faço muito orgulho de fazer parte também já há bastante tempo como assessor de comunicação. Aliás, fez uma revolução. É uma honra, literalmente. Uma revolução aqui nessa parte de comunicação do sindicato. Obrigado, parabéns, querido, obrigado. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa gestão, hein? Você falou de um ponto aqui muito importante, que aliás foi marcante realmente, mas de que mais você se lembra, o que mais ficou de marcante para você enquanto você foi presidente?
A época era diferente, né? Nós tínhamos a exposição agropecuária que trazia gado, Ainda? né? Tinha. Os shows e tudo Nossa, mais. Fizemos Você 3 pegou anos. esse rolê? Os shows. Ixi, Altas histórias, né? altíssimas histórias. Mas você não estava no show da Gretchen, não, né? Da Porque Gretchen tem uma não veio história na nossa desse época. show da Gretchen. Mas um detalhe, para sair um pouco fora do agro, mas os shows aqui da exposição sempre tiveram uma tendência, assim, de trazerem sertanejos, né? Músicos ligados à música sertaneja. Qual o setor, né? Mas como eu sou muito eclética musicalmente, e eu achava que todas as pessoas deveriam ter um interesse aqui no parque, né? Então, se não é no gado, porque elas atuavam profissionalmente em outros setores, então pelo menos na música, tinha parque de diversões, né? Tinha uma série de atrativos. Então eu fazia questão, pisava firme com o pessoal, falar, gente, vamos trazer também MPB. Então nós trouxemos Beto Guedes, trouxemos rock pop, trouxemos o Ira. Só não acreditava, né? Mas foi super bom, porque a gente trouxe a população de todo tipo. Então aquele cara que não vinha, aquela família que não veio no dia do sertanejo, gosta do rock pop, tem a oportunidade de vir assistir um show bacana, entendeu? Levar o filho no parque, tinha as barracas, né, de comida, de alimentação, tinha o rodeio. Mas como eu nunca fui muito afinada com rodeio, eu elegi uma comissão, né? Inclusive eu vi aqui na plaquinha da sala da Rose aqui do lado, seu Valque Ribeiro. Sim. Ele me ajudava no rodeio. Eu falei, seu Valque, o senhor monta a sua comissão e toca esse rodeio, né? E trouxemos também o rodeio fantástico aqui, eram os grandes rodeios do país que faziam em outros lugares, os touros, os montadores, os peões, né? Os peões, Então foi uma experiência super bacana, porque eu tive também o apoio de uma diretoria fantástica, né? Que sempre esteve do meu lado. E foi muito bom, foi uma experiência incrível. Uma curiosidade que eu sempre tive, a Casa do Expositor é uma realização sua? Antes de eu ser presidente. Como? Mas Conta essa história. O ex-presidente David Castro Borges, Davizinho, ele me convidou para a diretoria dele. Ele já tinha me convidado para ajudar na parte de julgamento e tal, que a gente tinha gado em pista e tal. Eu comecei a ajudar. E aí ele mudou a pista, que a pista era lá no gramadão principal. Sim. Em frente à arquibancada. Em frente à arquibancada. E ele mudou a pista para onde é hoje. Até tiraram as cerquinhas, né? Mas era ali. E aí... Naquela época, as pessoas frequentavam a exposição, elas vinham assistir julgamento. Não faz tanto tempo assim, elas vinham. Então vinha pessoa idosa de outras cidades, né? O produtor, o criador, vinham. Não tinha onde ficar. Eu falei, Davi, você muda a pista e não tem onde o pessoal sentar para assistir o julgamento? Como assim, né? Porque não sei, e o sindicato realmente tinha passado por uns maus pedaços financeiramente. E aí ele falou, o sindicato não tem dinheiro, não sei o quê. Eu falei, se você me der carta branca, eu vou fazer essa casa do expositor. Pode fazer, pode fazer. Tipo assim, como é que eu vou conseguir o dinheiro, né? Já fui atrás dos amigos, dos companheiros, não me desafie. Na época eu tinha uma grande amiga, arquiteta, que trabalhava com o Álvaro Martins, da MECO, a D, hoje ela mora em Portugal, o marido dela é português, e a Denise, falei com o Álvaro, Denise, toma conta da Leda. Eu falei, mas é tudo doado, é pro sindicato. Tá? Combinado? Combinado. Montaram o projeto dentro da minha ideia, né? Eu fiz um esboço e ela colocou aquilo mais bonito no papel. E eu fui atrás de doação. E fiz, na época, cópias desse projetinho em cópia... Aquela que era tipo carbono, assim, cópia heliográfica que falava? Não. Como se fosse um xerox, assim? Ou não? Uma espécie de xerox, que me fugiu o nome, acho que é cópia heliográfica. Aquilo que a gente rodava? Heliográfica, é um mapinha, o projetinho, né? Eu fiz vários. Sim. E o primeiro que eu levei foi o seu Cláudio Franco.
seu Cláudio Franco, seu Cláudio, quero fazer essa casa, eu quero fazer um leilão para arrecadar o dinheiro para fazer essa casa para o sindicato. Isso você era diretora, ainda não era presidente. Era diretora, mas eu cheguei à presidência por causa dessa obra. Não preciso nem perguntar isso, né? Falaram, não, até que a menina consegue alguma coisa, vamos dar essa oportunidade. Esse é o grande legado, grande projeto, né? Na verdade, eu cheguei à presidência porque acho que até então, né, ninguém botava muita fé em mim, vou falar claro. E aí, o seu Cláudio falou, Leda, você que vai conduzir 10 bezerros, tá bom? Eu quase caí dura para trás, porque eu já fiz a casa. Já fiz. Entendeu? Na época, o bezerro, proporcionalmente falando, não valia como hoje. Embora hoje nós estamos numa baixa, né? Mas era um dinheirão. E aí... eu falei, fiz a casa. Na minha cabeça, falei, seu Cláudio. Então, daí os outros, tudo, eu já falava, seu Cláudio deu tanto. Deu 10. Daí o Getúlio Falco sempre me ajudou demais, deu touro. O outro, eu não quero nem citar nome, porque foi tanta gente que deu, né? Meu próprio pai, né? Tiorestinho. E fui ganhando. Daí fui na Leilo 3, que existia, não existia ainda leilão. E falei com o pessoal, tinha leilão toda sexta aqui. Isso foi em 2001, tá? 21 anos atrás. 21 anos, parece que foi ontem, né, Leda? 21 anos atrás. Daí tinha esse leilão toda sexta, eu falei pro pessoal da Leilo 3, eu falei, vem cá, o leilão é sexta, no sábado, vocês não cedem o recinto pra gente fazer um leilão beneficente, pra arrecadar dinheiro pra casa do expositor? Ah, Leda, cedemos. Eu quero falar com o leiloeiro, será que ele consegue ficar pra fazer o leilão? Pra gente? Eu não tinha cara de pau, pedia mesmo. E aí deu tudo certo. E aí eu construí, mas ninguém vinha aí. Ninguém, nem passava. Eu construindo, acho que porque eu falei que eu queria carta branca. Pessoal, ficou meu pai que me ajudou. Meu pai me ajudava. Meu pai vinha aí direto para falar com o construtor, né? E a Denise, e você vê, uma casa maravilhosa, maravilhosa, né? Maravilhosa. Tá. Tem seu toque, hoje, né? Você que decorou? Então, depois nós compramos algumas coisas. Na época, a Trema, existia a Trema do Klaus Buning, e doou uns móveis de eucalipto, que eles vendiam eucalipto. E foi tudo ideia nossa, assim, né? Junto com a D. E ficou fantástico. Sabe quem que copiou a nossa casa? Dourados. A exposição de Dourados. É através do Quito Andrade, que é um grande criador de lá. E depois de pronta, foram feitas muitos eventos aqui. Muitas exposições. Muitas. Os animais eram expostos aqui com muito sucesso. Aqui chegou a ter 500 cabeças dentro do parque. 550 cabeças. Foi Ou seja, valeu muito a pena, né, Leda? Valeu. E vale até hoje, né, Roger? Porque ela é muito usada. Sim, muito. Né? Para todo tipo de evento, viu? Todo tipo de evento. Nos eventos do Sindicato Rural, principalmente. Um evento médio, né? Porque ela não é grande como a Casa do Criador, mas... Ontem nós tivemos um evento do Sicredi, por exemplo. Foi ótimo, né? Foi muito legal, que é o lançamento do Plano Safra, batendo recordes. Fui convidada, mas não pude vir, mas fiquei sabendo que foi um sucesso. Foi muito bom mesmo. E aí a gente olha para trás, você, imagino, olha para trás, para toda essa história com saudade, mas é uma fase que passa, né, Leda? O que você ainda espera que aconteça aqui para o Sindicato Rural? O que você espera que aconteça aqui para a categoria, para o setor? Eu acho que o setor, aqui o nosso sindicato é muito privilegiado, ele tem uma união e você vê, nós somos vanguardas até na gestão, né? Que sindicato que tem uma gestão compartilhada por dois jovens tão maravilhosos quanto a Stephanie e o Kenizinho. Maravilhosos e pujantes e participativos. Exatamente. É muito bacana. E conhecimento, tem conhecimento da causa, né? Dominam o tema agro. Comunicam o agro como ninguém. Hoje eu vejo a Stephanie e o Kenny dando entrevista, eu fico com inveja, eu falo, caramba, nem parece que esse povo... Fantástico. Né? Eles estão melhores do que eu para falar, eles são muito bons mesmo. Então, através do Marco, meu irmão, o Ivan, que tiveram essa brilhante ideia, né? Sim. De convidar os dois. E eu acho que o nosso sindicato está mais do que no caminho certo, né? A representatividade dele, a questão do Senar, né? A capacitação, o acesso que ele dá para os produtores, eu acho que só está faltando associado. Eu acho que os produtores da região,
em geral, né, precisam se associar ao sindicato, porque realmente ele faz um trabalho magnífico. Querido, eu quero te agradecer muito, assim, já indo para a parte final desse nosso bate-papo aqui. Eu sei que você tem compromisso também. E outra, a gente vai ter muitas oportunidades. Eu espero receber você em outras ocasiões para a gente falar sobre outros assuntos, né? Sim, falamos temos bastante alguns coisa. assuntos aí. Vai ter muita coisa boa ainda para a gente. Temos leilão de Hospital de Amor no final do ano. Sim. Antes disso, vamos falar do leilão, porque você, além de tudo, de todo o trabalho que você faz em função do setor, né, em função da pecuária, no seu trabalho, vocês, eu vou dizer vocês, porque a sua mãe também participa muito ativamente disso. Não, minha mãe é a coordenadora oficial, né? Quero mandar um beijão para ela, que ela é sensacional, inspiradora também. Mas tem essa preocupação de vocês com o voluntariado, essa preocupação de vocês com o social, né, Leda? Sem dúvida. Vocês são embaixadoras aqui do Hospital de Amor, né? Sim. Como é que tá o leilão? Nós somos as representantes. Será o 17º leilão esse ano. Você imagina, 17 anos já, né? Esse leilão. Por quê? É o leilão em prol do hospital que fica lá em Barretos, que se chama Hospital de Amor, que eu acho que não existe ninguém aqui no Brasil que não conheça o Hospital de Amor, né? Porque o Hospital de Amor, ele absorve pacientes do Brasil inteiro, inclusive de Três Lagoas. São mais de 280 pessoas em 2021 que foram de Três Lagoas. Foram mais de 2.000, não sei agora, não preciso, atendimentos, que cada pessoa é atendida várias vezes, né? Gratuitamente, né? E lá o grande diferencial é a humanização, como é tratado o paciente, né? Acima de tudo, o amor. Por isso, Hospital de Amor, né? Exatamente. Em todos os sentidos mesmo. Em termos de tecnologia, lá se iguala aos melhores hospitais de câncer do mundo. E a gente estava até comentando aqui um pouco antes do nosso bate-papo que Três Lagoas tem uma participação muito forte ali, porque muitos pacientes daqui são atendidos lá, né, Leda? É, por isso que a gente ajuda. É o que eu te falei, 2021 mandamos mais de 280 pessoas. Três lagoenses. Fora Selvíria, Brasilândia, toda a região aqui que manda também, né? Aqui, pra você ter uma ideia, a rede feminina ali absorve os pacientes que vão de ônibus, né? Sai ônibus todos os dias, que a prefeitura aqui dá o ônibus, que sai todos os dias para Barretos, você sabe disso. Uhum. Né? Ó, já vamos fazer um compromisso aqui. O leilão ainda tem um certo tempo para acontecer. 20 de novembro, nós vamos antecipar esse ano por conta da Copa, sempre era no primeiro domingo de dezembro. Nós vamos antecipar para 20 de novembro. Tá? E todo ano a gente faz alguma coisa bacana. Tivemos ano retrasado o delivery, a paella caipira, foi um sucesso, né? O leilão foi virtual. O ano passado a gente já fez um semipresencial, com um almoço, com as pessoas presentes, com os chefes de fora, foram várias estações, foi muito legal também. A maçonaria João Pedro ajudou muito, cedendo lugar pra gente. E esse ano vai ser aqui no sindicato. Vamos fazer um compromisso já. Vai ser uma almoção aqui no sindicato e um leilão pra gente assistir junto, tocar junto. Vamos fazer um compromisso aqui no Papo 67 da gente trazer então algum representante do leilão. Quando você quiser, tá aberto aqui, tá tudo totalmente aberto pra gente divulgar o leilão, falando das atrações já, explicando como as pessoas vão poder participar e principalmente mostrando a importância disso, né, Leda? Que eu acho que isso é o mais legal, realmente a diferença que isso faz pros pacientes, pros familiares, para as pessoas que realmente precisam, né? Vamos fazer esse compromisso aqui? Vamos, tá feito, hein? Tá feito. A gente vai trazer vocês aqui novamente, então, pra gente falar sobre esse leilão. Tá ok, Roger. Combinado? Querida, muito obrigado. Parabéns por ser a pessoa que você é. A gente tem muito orgulho de ter você como amiga aqui. A gente espera que você volte outras vezes para falar sobre outros assuntos e a gente torce muito por você. Idem. Viu? A recíproca é totalmente verdadeira. A gente tem muito orgulho da nossa parceria. A gente já esteve juntos aí em várias ocasiões, tivemos a oportunidade de fazer trabalhos juntos e a gente quer se colocar sempre à disposição, de verdade, de coração. O mesmo digo eu.
Obrigado. Beijão, querido. Obrigado. Parabéns. Beijão, gente. Assistam o Papo 67, só coisa boa para ouvir. Sempre pessoas como a Leda. A gente quer trazer essas inspirações aqui. Se fez sentido para você, entre em contato com a gente. Você pode entrar em contato conosco para patrocinar um episódio, para patrocinar o canal, para fazer parte dessa família que só está crescendo, graças a Deus. Está passando aí em algum momento as nossas redes sociais. Se você quiser mandar um pix para a gente de qualquer valor, também vai ajudar. E a gente espera você na próxima semana, na terça-feira, a partir das 18 horas aqui com mais uma pessoa inspiradora como a Leda no Papo 67. Até lá.